pessoal, que a graça e a paz do nosso poderoso Deus e Pai e também de seu Filho Jesus esteja sobre cada um de nós. Que as bênçãos de Deus possam sempre superabundar em nossas vidas. Agradecemos a todos que têm nos assistido, que têm deixado o seu like e também compartilhado os nossos vídeos. Isso nos ajuda muito, nos incentiva em nosso trabalho e também ajuda aqueles que não têm o conhecimento a adquirir o conhecimento. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho de notificações. Simbora para o nosso estudo, então, cujo subtítulo é Ellen White mente? Em nosso vídeo anterior, comentamos sobre as conferências ocorridas nas igrejas do Michigan e de Illinois, onde a liderança exigiu uma explicação de Ellen White sobre seu material de saúde proveniente de suas supostas visões, por serem exatamente idênticas aos materiais de médicos e pesquisadores da época. Dissemos que Ellen White mentiu em sua resposta, alegando que somente leu ou teve conhecimento sobre o assunto após ter escrito sobre a sua visão de saúde. Se você não assistiu o vídeo anterior, nós sugerimos que você faça isso, para que você consiga entender o que nós vamos mostrar neste vídeo. Nesse vídeo, nós vamos dar ênfase ao comparar o trabalho do Dr. Lark Baker Collis com os escritos de Ellen White. Eu quero ressaltar que para este trabalho, além dos escritos de Ellen White, também utilizamos o livro Prophecies of Health, do Dr. Ronald Numbers. O Dr. Collis, que viveu entre 1803 e 1856, foi um médico, ministro, pregador millerita, um vegetariano e, juntamente com os doutores Alcott, Graham, Shell e outros, ele não foi tão proeminente defensor e propagador do movimento de temperança do século XIX, que ocorreu lá nos Estados Unidos, como os outros. Ele graduou-se em medicina, mas ele também era graduado em teologia. E segundo se sabe, ele se associou ao reverendo Guilherme Miller em 1836, ou seja, no auge do movimento millerita, sendo que ele era um ativo na distribuição dos livros de Miller, bem como publicando também artigos teológicos na revista Signs of the Time, ou Sinais dos Tempos. O seu trabalho mais conhecido, no entanto, é o livro Philosophy of Health, Natural Principles of Health and Cure, ou, traduzindo, Filosofia da Saúde, Princípios Naturais de Saúde e Cura, que foi publicado pela primeira vez em 1848, ou seja, apenas 4 anos após o conhecido Grande Desapontamento Adventista. Para se ter uma ideia, ele vendeu 35.000 cópias de seu livro somente durante os primeiros 5 anos. Em 1851, ele publicou a 26ª edição. Como se pode perceber, o surgimento da Igreja Adventista já estava então aliado ao movimento de reforma de saúde, que estava em alta nos Estados Unidos, pois não somente o Dr. Collis era um reformador, mas o próprio Joseph Bates, fundador principal do movimento adventista. Ele era um defensor do movimento de reforma de saúde desde os idos de 1820. O Dr. Collis também escreveu o livro The Beauties and the Deformities of Tobacco Using, traduzindo as belezas e a deformidade do uso do tabaco. Collis, como um reformador de saúde, defendia ar fresco, exercícios físicos, dieta vegetariana, o não uso de estimulantes, reforma no vestuário, pureza sexual e remédios sem droga.
Sua defesa não era nada diferente das defesas de outros proeminentes médicos que lideraram o movimento de reforma de saúde. Vimos em vídeos anteriores que, por exemplo, os doutores Trau, Dr. Shell, a sua esposa, bem como outros, também defendiam esta linha de princípios. O Dr. Colles equiparava a reforma de saúde e leis de higiene em pé de igualdade aos 10 mandamentos. Sendo um médico e teólogo, além de milerita, ele via a obediência às leis de saúde como sendo, em primeiro lugar, um requisito principal para entrar no céu e, em segundo lugar, como um modo, um estilo de vida. Foi a partir dos vários pensamentos do Dr. Colles, fonte de onde ela se embriagou também, que ela se colocou na condição de profetisa para também afirmar que os comedores de carne não poderão ir para os céus, se não deixarem de comer carne. Dentro do movimento da reforma de saúde que ocorreu, houve 3 linhas de tratamento que ganharam força lá no século XIX, sendo o tonsionanismo, a homeopatia e a hidropatia, esta última conhecida como cura pela água, cujo método foi introduzido nos Estados Unidos por 3 médicos líderes do movimento de reforma, o Dr. Shell, o Dr. Russell Trau e também a doutora Mary Gove Nichols. Dos 3 modelos de tratamento que mencionamos, o único que ainda sobrevive hoje com certa aceitação é a homeopatia. Devemos lembrar que o envolvimento de alguns mileritas proeminentes, tais como Charles Fitch, Ezekiel Hale Jr., Dr. Larkin Colles, Joseph Bates, ao movimento de reforma de saúde, ocorre anteriormente à Grande Decepção de 1844. Outros grandes nomes entre os pioneiros se juntaram ao movimento da reforma de saúde durante as décadas de 40 e 50. Podemos citar, por exemplo, John Loughborough, J.P. Kellogg, que era o pai dos doutores Kellogg, Roswell Cottrell, J. Clark, William McAndrews, a irmã Annie, que era irmã de Uriah Smith, enfim. Vamos então lembrar 3 coisas iniciais. Primeiro, de acordo com Ellen White, tudo o que ela escreveu veio diretamente do trono celestial. Mesmo que a informação tenha chego com 20, 30 ou até 50 anos de atraso para Ellen White. Veja o que ela mesma escreveu. Nestas cartas que escrevo, nos testemunhos que presto, apresento a vocês exatamente o que o Senhor me apresentou. Eu não escrevo um artigo no jornal expressando meramente minhas próprias ideias. Eles são o que Deus me revelou em visão, os preciosos raios de luz que brilham do trono. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 67. Segundo, Tiago White afirmou que Ellen White não aprendeu suas informações em livros, pois tais informações não estavam nos livros e, portanto, de acordo com a sua fala, ele leva ao leitor concluir que só poderia ter vindo do trono celestial tais informações das visões de Ellen White. Ou seja, segundo Tiago White, não existiam livros na época que continham estas informações para que Ellen White pudesse adquirir dos livros. Mente Tiago White. Haviam inúmeros livros. Olha o que ele escreveu. Em suas obras publicadas, há muitas coisas expostas que não podem ser encontradas em outros livros, e ainda assim são tão claras e belas que a mente, sem preconceito, as compreende imediatamente como verdade.
De que fonte ela recebeu os novos e ricos pensamentos que se encontram em seus escritos e discursos orais? Ela não poderia tê-los aprendido nos livros, pelo fato de não conterem tais pensamentos. James White, em Life Sketches, página 328-329, publicado em 1880. Terceiro, Ellen White, quando intimada a dar esclarecimentos para as conferências do Wisconsin e Illinois, afirmou na Review and Herald, de 8 de outubro de 1867, que ela não tinha tido nenhum contato com qualquer material publicado anteriormente, pois ela não queria que as pessoas achassem que a sua visão não vinha do trono celestial. Olha o que ela escreveu. Você fala muito próximo das opiniões ensinadas nas Laws of Life e outras publicações do Dr. Traum, Jackson, etc. Você já leu aqueles artigos e publicações? Minha resposta tem sido que não tinha lido e nem deveria até ter escrito completamente minhas opiniões, para que não se dissesse que eu havia recebido minha luz sobre o tema de saúde por parte dos médicos e não da parte do Senhor. Depois de eu ter escrito meus 6 artigos para Como Viver, então pesquisei vários trabalhos sobre higiene e fiquei surpresa ao encontrá-los tão próximas e em harmonia com o que o Senhor havia me revelado. Isso está em Review and Herald, de 8 de outubro de 1867. A pergunta que não quer calar: por que Deus teria a necessidade de dar uma visão a Ellen White sobre um assunto que era já amplamente divulgado desde o final da década de 1820, com vários livros publicados por médicos e cientistas de saúde? Por que afirmamos que Ellen White mentiu sobre não ter lido ou tido acesso a qualquer material de saúde antes da sua grande visão sobre saúde em 1863? Vejamos. Primeiro, o Dr. Collis era um milerita e havia publicado o livro de maior sucesso nos Estados Unidos no ano de 1848. Os Whites conheciam muito bem o Dr. Collis e também o seu material. Segundo, a revista Review and Herald já publicava vários artigos sobre saúde, temperança e vegetarianismo. Veja no exemplo da matéria que estamos mostrando do Dr. Jackson, que foi publicado na Review and Herald de 17 de fevereiro de 1863. Isso é 4 meses antes da visão de Ellen White. É óbvio que Ellen White acompanhava as publicações de Tiago White na Review and Herald e também de todo o conteúdo publicado na Review and Herald. Nesse artigo, o Dr. Jackson não apenas descrevia tratamentos específicos para a difteria, como também explicava os princípios básicos da reforma de saúde em dicas sobre como comer adequadamente, vestir-se com sensatez e respirar muito ar fresco. Lembrando que nessa época, Tiago White era o editor-chefe da Review and Herald. Na revista de 10 de fevereiro, Tiago White chamou o ar, a água e a luz de grandes remédios de Deus, preferíveis a médicos e às suas drogas. Ele relatou com orgulho nesta matéria que ele e sua esposa dormiam o ano todo com as janelas abertas e tomavam um banho de esponja com água fria todas as manhãs. 4 páginas depois, ele inseriu um outro artigo falando sobre os males de dormir em quartos mal ventilados, que foi retirado de uma publicação de intercâmbio. Nesta outra revista, Review and Herald, na página 61, temos um artigo falando sobre tabaco ou fumo
que foi escrito por um irmão, Brinkenhoff, e isso em 19 de janeiro de 1864. O seu artigo não é grande, porém ele teve o cuidado de fazer várias citações. Observe, utilizando as falas de famosos médicos da época que lideravam o movimento da reforma de saúde. Observamos que este artigo foi publicado antes de Ellen White vir a público e dizer que Deus tinha lhe dado uma visão sobre a reforma de saúde. Vejamos o que este irmão escreve. Joel Snow diz: qualquer narcótico cujo uso seja capaz de causar hipocondria, histeria, epilepsia mental, imbecilidade e insanidade deve necessariamente, se empregado habitualmente, tornar-se prejudicial ao intelecto e à moral, na proporção da extensão. Além disso, é um princípio reconhecido na natureza que tudo o que enfraquece o corpo deve, no final e no mesmo grau, enfraquecer a mente. Uma mente sã em um corpo são é a lei fisiológica. Usuários de tabaco viola. Dr. Rush afirma sobre o pai do Dr. Maslach que ele perdeu a memória pelo uso excessivo de rapé com apenas 40 anos de idade. A memória do Sr. John Pringle também estava tristemente prejudicada, da mesma forma como foi comprovado por sua recuperação após se abster do tabaco por sugestão do Dr. Franklin. O professor Hitchcock diz que bebidas intoxicantes, ópio e tabaco exercem uma influência perniciosa sobre o intelecto. Tendem diretamente a debilitar os órgãos e não podemos tomar um caminho mais eficaz para obscurecer o entendimento, enfraquecer a memória, diminuir a atenção e confundir todas as operações mentais e que acarreta em nós mesmos toda a odiosa série de doenças. Estes elementos podem curvar a terra um intelecto de força gigantesca e a fazê-la moer em escravidão, tal qual Sansão despido de seus cabelos e privado de sua visão. O uso do tabaco pode parecer acalmar os sentimentos e acelerar as operações da mente, mas com que propósito a máquina está funcionando furiosamente e zumbindo depois que a roda do balanço é retirada? O escravo do fumo, com a mente obscurecida, a memória enfraquecida e todas as suas operações mentais confusas, só podem prestar um débil serviço a Deus. Os homens, pelo uso do tabaco, podem esquecer que Deus tem uma lei, pelo menos muitos deles que professam guardar os mandamentos, ignoram o testemunho, porque condena o tabaco. Oh, que vício monstro! E quantos são escravos voluntários do tabaco em todos os seus usos? Deixe-me dizer, adote como seu lema emancipação imediata, agora e para sempre. Peça a Deus para ajudá-lo em suas resoluções e então você estará livre e apto a trabalhar na vinha do Mestre. Diante desta leitura, eu questiono: o que de diferente este irmão escreveu em relação aos escritos de Ellen White? Precisou esse irmão de alguma visão do trono celestial para conseguir escrever tal artigo com tamanha lucidez? Um terceiro ponto que precisamos observar nisso tudo é o seguinte: que durante o mês de maio de 1863, Tiago White continuou a se concentrar na vida higiênica da Review and Herald com uma nota de Dio Lewis sobre a reforma dos vestuários e 2 extratos ainda retirados do House Journal of Health, um
recomendando uma dieta sem carne e com baixo teor de gordura durante a primavera e o verão, e o outro recomendando 2 refeições por dia. Lembrando que isso ocorreu em maio de 1863. Vejamos o que diz o artigo de Jill Lewis. Pressione a parte do corpo que contém os órgãos da vitalidade, o coração, os pulmões, o fígado e o estômago. Devemos continuar ou resistir à loucura? Nesta parte do corpo está a fonte da vida. Aquele que estudou cuidadosamente os resultados inevitáveis do estilo predominante de se vestir na cintura, não se surpreenderá com os pés frios, a constipação, a coluna fraca, a respiração curta, a palpitação do coração e a dor de cabeça congestiva, que são as características médias da saúde das mulheres americanas. Dada uma mulher viva um espartilho, o vestido médio justo, e o fisiologista deduzirá as condições mórbidas que mencionei. Veja que neste artigo, Jill Lewis faz uma crítica muito severa ao uso de roupas da época que eram moda, as mulheres usarem então um espartilho por baixo do vestido em que apertava terrivelmente a cintura e todos os órgãos internos do corpo. E aí ele comenta então quais eram as condições físicas que estas mulheres apresentavam, todos estes problemas de saúde. Veja que isso já era comentado por outras pessoas da época. Um quarto ponto que devemos lembrar. Assim ainda, em junho de 1863, os adventistas do sétimo dia já estavam em posse dos principais esboços, então, da mensagem da reforma de saúde, já que Tiago White vinha publicando esses materiais na revista Review and Herald. O que eles precisavam, então, agora, para se tornar uma igreja de reformadores de saúde, não era, então, uma informação adicional, não, era apenas um sinal de Deus, indicando que aquele era o seu desejo. A aprovação divina da Cruzada de Saúde veio, então, na noite do dia 5 de junho de 1863, enquanto Ellen White e uma dúzia de amigos estavam ajoelhados em oração na casa dos Hilliards, nos arredores da vila de Otsego, no Michigan. Um quinto ponto. Assim, ela passou a condenar, a partir de sua suposta visão, o uso de todos os estimulantes, narcóticos, a advertir contra o consumo de carne, a enfatizar o valor curativo dos tratamentos com água, ar puro, luz do sol e até mesmo a questão das roupas femininas, que nós vamos falar num vídeo próximo futuro. O primeiro relato publicado de Ellen White sobre sua visão, que teve em 5 de junho de 1863, foi um pequeno esboço contendo 32 páginas e que foi colocado dentro do 4º volume do livro Spiritual Gifts, e somente apareceu isso 13 meses, veja só, 13 meses após a sua visão. Dessa forma, nós temos então os seguintes eventos. No dia 5 de junho de 1863, nós temos então a visão da reforma de saúde na cidade de Otsego, no Michigan. Em agosto de 1864, então, o artigo mais abrangente sobre a questão de saúde foi publicado no livro Dons Espirituais, no volume 4A. De janeiro a junho de 1865, Ellen White então publicou 6 artigos básicos sobre saúde nos folhetos chamado How Life, ou Como Viver, também conhecido como Saúde, numerado de 1 a 6. Em 25 de dezembro de 1865, ela teve então uma outra visão, alegando
que era necessário instituições de saúde onde os doentes pudessem recuperar a saúde e aprender a cuidar de si mesmos para evitar as doenças. Quero lembrar que quando ela teve esta visão, ela já tinha feito a visita em Dansville e nós vamos fazer um outro vídeo explicando o que ela viu em Dansville, onde ela aprendeu sobre estas questões de saúde que ela quis implantar então na instituição de saúde, que ela coloca que viu nesta visão. Naturalmente, diante disso, a gente percebe interesses financeiros por trás desta suposta visão de Ellen White. Veja só, se a visão de 1863 era uma visão com informações de saúde tão importantes, por que levar tanto tempo para trazer ao povo o conhecimento desta verdade? Além disso, por que ela não trouxe todas as informações sobre a visão de uma vez só, mas foi ao longo de um certo tempo, de alguns anos, passando estas informações por partes? Em seu ensaio sobre saúde, ou How to Life, que também pode ser lido em materiais como do Dr. Collis, ela recitou nesse seu material, How to Life, os princípios estabelecidos da reforma de saúde que foram atribuídos à sua visão. Lá ela fala: violações deliberadas da lei de saúde, particularmente na questão da intemperança no comer e beber e na condescendência com paixões vis, causaram a maior degeneração humana. O tabaco, chá e café depravaram o apetite, prostravam o sistema e embotavam as sensibilidades espirituais. O consumo de carne levou a doenças incalculáveis. Só a carne de porco era capaz de produzir escrófulas, lepras e rumores cancerosos. Viver em áreas baixas expunha a pessoa à febre, produzindo miasmas venenosos. Isso tudo pode ser encontrado em Spiritual Gift, volume 4A, entre as páginas 120 e 150, que foi publicado em 1864. Vamos então fazer uma comparação do livro Philosophy of Health, ou Filosofia da Saúde, do Dr. Larkin Collis, e as publicações de Ellen White. A primeira influência do tabaco é sentida no sistema nervoso, excita e então amortece a suscetibilidade nervosa. Dr. Collis, na página 84, de 1848. Ele ainda diz: se paralisar as energias nativas do sistema nervoso pode prejudicar o desenvolvimento mental e moral, então o tabaco está fazendo sua obra de destruição do caráter religioso. Ao mesmo tempo em que amortece o poder natural, a estabilidade e a atividade de todos os nervos do corpo, ele amortece o desenvolvimento do sentimento e do sentimento religioso. Os usuários de tabaco abusam tanto de suas energias espirituais a esse respeito que não podem realizar convenientemente a forma, muito menos o espírito aparente dos serviços religiosos sem esse agente ímpio. Esta é uma amostra perfeita da condição de sentimento de milhares e mais ou menos de todos os usuários de tabaco. Eles amortecem as sensibilidades naturais do corpo e da mente, usando-o, que não são imediatamente suscetíveis aos impulsos do Espírito Santo, pelo qual somente um verdadeiro espírito de devoção e prazer religioso é induzido. Tudo para eles é insípido e sem vida, sem o tabaco. Eles dependem absolutamente de suas propriedades excitantes para dar-lhes o que eles chamam de vida espiritual. A menos que sejam excitados por seu uso imediato, eles ficam sob seu poder paralisante, que os desqualifica para todo e qualquer chamado na vida. Eles estão em uma condição semelhante com o do bebedor de bebidas alcoólicas, que sob o seu poder excitante pode falar
eloquentemente sobre religião e derramar lágrimas alcoólicas de alegria e penitências alteradas. Esse texto encontra-se em Beauty and Deformity of Tobacco Using, nas páginas 96 a 98, publicado em 1851. Vejamos o que Ellen White diz então. O tabaco é um veneno do tipo mais enganoso e maligno, tendo uma influência excitante e depois paralisante sobre os nervos do corpo. Spiritual Gift, volume 4A, página 128. O tabaco, seja qual for a forma em que é usado, influencia a constituição. É um veneno lento, afeta o cérebro e entorpece as sensibilidades de modo que a mente não pode discernir claramente as coisas espirituais, especialmente aquelas verdades que tendem a corrigir essa indulgência imunda. Aqueles que usam tabaco de qualquer forma não são claros diante de Deus. Em tal prática imunda, é impossível para eles glorificar a Deus em seus corpos e espíritos, que são dele. E enquanto eles estão usando venenos lentos e seguros, que estão arruinando sua saúde e degradando as faculdades da mente, Deus não pode aprová-los. Ele não pode ser misericordioso com eles enquanto eles se entregam a esse hábito pernicioso na ignorância do dano que está causando a eles. Spiritual Gifts, volume 4A, página 126. Se observarmos esses dois pequenos textos de Ellen White e compararmos com os textos que lemos anteriormente do Dr. Collis, Ellen White não acrescenta absolutamente nada. Pelo contrário, ela fala aquilo que o próprio Dr. Collis já havia afirmado anteriormente, porém usando outras palavras. Dr. Collis diz: o chá é outro artigo censurável devido às suas propriedades estimulantes. Este é um direto difusível e estimulante ativo. Seus efeitos são muito semelhantes aos de bebida alcoólica, exceto a de embriaguez. Como o álcool, ele aumenta a vitalidade e suação natural de todo animal e maquinaria mental. Após o que vem é uma reação de languidez e debilidade. Está na página 79 de Filosofia da Saúde. O chá preto afetará um fígado entorpecido, mas quando usado deve ser tomado como os outros medicamentos e abandonado quando seu objetivo for atendido. Mas se tomado com saúde, apenas tenderia a enfraquecer esse órgão por excesso de excitação e, finalmente, produzir a doença que de outra forma poderia ser adaptado para curar. Assim é em relação ao uso de qualquer droga, se usada habitualmente. Em todos os casos, seu estímulo é temporário, seguido de uma reação de debilidade proporcionais. Ele realmente intoxica os nervos como o álcool, e os seus efeitos em doses fortes são bastante análogos. Também no livro Filosofia da Saúde, página 82. Dr. Collis ainda diz: o chá intoxica os nervos, mas não tanto quanto os licores espirituosos. Esse termo licores espirituosos era uma forma da época utilizada para se referir a bebidas alcoólicas. O café possui uma grande quantidade de veneno sedativo, mas não a potência do tabaco. Beauty and Deformities of Tobacco Using, na página 93. O que Ellen White fala sobre este assunto? Vejamos. Chá e café são estimulantes. Seus efeitos são semelhantes ao do tabaco, mas afetam em menor grau. Aqueles que usam esses venenos lentos, como o usuário de tabaco, pensam que não podem viver sem ele, porque se sentem muito mal quando não têm esses ídolos. Porque eles sofrem quando interrompem o uso desses estimulantes. É porque eles têm quebrado a natureza em seu trabalho de preservar todo o sistema em harmonia e saúde. Eles são incomodados com tonturas, dor de cabeça, dormência, nervosismo e irritabilidade. Todo o sistema sob a influência desses estimulantes, o chá e o café, muitas vezes fica intoxicado. É exatamente na medida em que o sistema nervoso é excitado por falsos estimulantes. Será a prostração que se seguirá depois que a influência da causa excitante tiver diminuído. Spiritual Gift, volume 4A, páginas 128 e 129. Novamente, não vemos nenhuma informação
de diferente de Ellen White para o que o Dr. Colles já havia escrito muitos anos antes. Dr. Colles diz: é minha convicção estabelecida já há muitos anos, como já foi dito, que há mais dano do que bem realizado pela medicina. Tem sido por muitos anos minha convicção de que o padrão de saúde e longevidade da nossa Terra estaria agora muito acima de sua posição atual se nunca houvesse um único médico ou um único medicamento nele. Dr. Johnson diz: eu declaro minha opinião consciente que se não houvesse um único médico, cirurgião, boticário, químico, farmacêutico ou droga na face da Terra, haveria menos doença e menos mortalidade do que agora. Encontramos isso em Filosofia da Saúde, na página 207. E Ellen White, o que ela fala? Lemos: foi-me mostrado que mais mortes foram causadas pelo uso de drogas do que por todas as outras causas combinadas. Se houvesse no país um médico no lugar de milhares, uma grande quantidade de mortalidade prematura seria evitada. Multidões de médicos e multidões de drogas amaldiçoaram os habitantes da Terra e levaram milhares e dezenas de milhares a sepulturas prematuras. Spiritual Gift, volume 4A, página 133. Novamente, Ellen White apenas reescreveu aquele que o Dr. Colles já havia afirmado anteriormente. Nesse texto, o Dr. Colles diz assim: eles satisfazem seus apetites e inclinações em violação das leis de saúde, até serem atingidos pela penalidade que o grande autor de nosso ser lhes atribuiu na forma de doença. E então não sabem por que estão doentes ou como se recuperar. Filosofia da Saúde, página 7. Ele ainda escreve: a obediência às leis de saúde deve ser uma questão de dever individual e pessoal. É dever de cada indivíduo estudar as leis de seu ser e conformar-se a elas. A ignorância ou desatenção nesse assunto é pecado, e as consequências prejudiciais de tal curso fazem dele um caso de suicídio gradual. Encontramos em Filosofia da Saúde, página 140. Em relação a esse assunto, Ellen White escreve: eles não entendem que é a violação da Constituição e das leis de Deus e da violação das leis da saúde que produz essa triste degeneração. Spiritual Gift, volume 4A, página 123. Deus não operará um milagre para afastar aqueles da doença que não têm cuidado de si mesmo, mas estão continuamente violando as leis da saúde e não fazem esforços para prevenir a doença. Mas que todos entendam que eles têm uma obra a fazer. Deus não trabalhará de maneira milagrosa para preservar a saúde das pessoas que estão tomando um curso seguro para adoecer por sua desatenção descuidada às leis de saúde. Spiritual Gift, volume 4A, páginas 145, 146. Novamente, o que Ellen White fez foi reescrever com as suas palavras aquilo que o Dr. Colles já havia escrito anteriormente. Em todos esses textos que vimos, a confiança de Ellen White no Dr. Colles é evidente em todas as suas discussões, inclusive a respeito da doutrina do vitalismo, a transmissão elétrica da força vital através do sistema nervoso. Em seu livro Filosofia da Saúde, Dr. Colles mostrou como os nervos, ramificando-se do cérebro, agiam tanto como fios telegráficos, transportando desta forma a corrente elétrica para várias partes do corpo. Ellen White não apenas empregou a mesma fala, mas ela seguiu este médico milerita ao afirmar que existe uma íntima relação elétrica entre a mente e o corpo. Diante disso, muitos afirmam: Ellen White realmente, que mal aprendeu a ler e escrever, foi capaz de fazer tal afirmação científica. Como ela poderia saber todas essas coisas? Realmente ela teve uma visão, foi Deus quem mostrou a ela. Mas a verdade dos fatos é bem diferente.
Ela, na verdade, se apropriou de forma indevida de materiais de médicos, cientistas e pesquisadores da época, afirmando que tais informações lhes foi dada ou revelada em visão vinda do trono celestial. O que ela fez é aquilo que nós chamamos de roubo literário. Veja, Dr. Colles afirma: a simpatia existente entre a mente e o corpo é tão grande que quando um é afetado, ambos são afetados. Encontramos isso em Filosofia da Saúde, na página 127. Ellen White, sobre o mesmo assunto, afirma: a simpatia que existe entre a mente e o corpo é muito grande. Quando um é afetado, o outro responde. Encontramos em Testemunho para a Igreja, no volume 4, página 61. Veja que ela praticamente copiou a mesma informação, ou seja, isso é chamado plágio. Ela também adotou a explicação elétrica do Dr. Colles sobre por que a masturbação amortecia as sensibilidades espirituais de uma pessoa. No livro Filosofia da Saúde, o Dr. Colles ele argumenta que uma vez que o único meio de comunicação de Deus com o homem é através do seu sistema nervoso, qualquer carga não natural sobre esse sistema impedia o fluxo de mensagem divinamente enviada. Ellen White gostou tanto desta informação, desta forma de expressão do Dr. Colles, ou seja, desta ideia, que ela a colocou em um testemunho que foi enviado em 1869 sob o título de Poluição Moral. Ela só esqueceu de informar, mais uma vez, de que ela estava copiando do Dr. Colles, ou melhor dizendo, plagiando. Desta forma, a sua fonte era completamente terrena e não celestial. Dr. Colles também afirmou que o que quer que prejudique a circulação saudável das correntes elétricas no sistema nervoso diminui a força das forças vitais e, através deles, amortece as suscetibilidades nativas da alma. O sistema nervoso é o único meio pelo qual a verdade pode atingir o homem interior. A própria divindade não usa nenhum outro meio pelo qual possa alcançar o coração humano. Filosofia da Saúde, nas páginas 266 e 267. Ellen White afirma: os nervos cerebrais que se comunicam com todo o sistema são o único meio pelo qual o céu pode comunicar-se com o homem e afetar a sua vida íntima. O que quer que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso diminui a força das forças vitais, e o resultado é um amortecimento das sensibilidades da mente. Testemunho para a Igreja, volume 2, página 312. Veja que, novamente, o que ela fez foi praticamente copiar o que o Dr. Colles já havia escrito. Dr. Colles ainda afirmou: comer carne certamente não é necessário para a saúde ou força. Se for usado, deve ser usado como uma questão de fantasia. Estimula as propensões animais a aumentar a atividade e a ferocidade. Quando aumentamos a proporção de nossa natureza animal, suprimimos o intelectual. O uso da carne tende a criar uma grosseria do corpo e do espírito. Está no seu livro, na edição revisada de 1853, nas páginas 64 a 67. Olha o que Ellen White afirmou sobre esse mesmo assunto. O alimento carne não é necessário para a saúde ou vigor. Se usado, é porque um apetite depravado o deseja. Seu uso excita as propensões animais, quer dizer, sensuais, ao aumento da atividade e fortalece as paixões animais ou as paixões sensuais. Quando as propensões animais aumentam, as faculdades intelectuais e morais diminuem. O uso de carne de animais tende a causar uma grosseria do corpo e entorpecer as finas sensibilidades da mente. Encontramos isso em Testemunho para a Igreja, volume 2, página 60. Mais uma vez, o que ela fez foi puramente reescrever aquilo que o Dr. Colles já havia escrito. Dr. Colles escreve: ver um grupo de senhoras reunidas para passar uma tarde. Em uma direção, a escolha da tarde. Vem o chá
e os comestíveis. A mente decaída torna-se muito animada, a língua é solta e as palavras fluem como as gotas caindo de uma grande chuva. Então é a hora dos pequenos pensamentos e das muitas palavras. Ou pode ser o envio de tições de fofocas e calúnias. Também encontramos isso no seu livro Filosofia da Saúde, página 82. Ellen White, escrevendo, diz o seguinte: quando esses usuários de chá e café se reúnem para um entretenimento social, os efeitos de seu hábito pernicioso são manifestos. Todos bebem livremente de suas bebidas favoritas e, à medida que a influência estimulante é sentida, suas línguas se soltam e eles começam a maldosa obra de falar contra os outros. Suas palavras não são poucas ou bem escolhidas. As fofocas são espalhadas, muitas vezes também o veneno do escândalo. Encontramos essa informação em Christian Temperance and the Bible Hygiene, a página 36. Veja que o que ela fez foi apenas reescrever aquilo que o Dr. Collis já havia escrito anteriormente. Veja que Ellen White articulou seu material sempre no sentido de cometer o plágio indireto a maior parte do tempo, ou seja, ela seguia o material de alguém, modificando e reescrevendo com as suas próprias palavras. No entanto, em alguns pontos isso não foi possível. Então o plágio é abertamente declarado. Veja este suprassumo do plágio em relação ao material do Dr. Collis. Ele afirma: é tão verdadeiramente um pecado contra os céus violar uma lei da vida quanto quebrar um dos 10 mandamentos. Encontramos isso no seu livro Filosofia da Saúde, página 216. Ellen White escreve: é tão verdadeiramente um pecado violar as leis do nosso ser quanto quebrar os 10 mandamentos. Christian Temperance and the Bible Hygiene, página 53. Veja que aqui ela mudou apenas uma única palavra, praticamente copiou o texto na íntegra. Ou seja, plágio. E plágio é roubo literário. Em nosso próximo vídeo, nós vamos trazer mais informações sobre a suposta visão de saúde de Ellen White e o movimento de reforma de saúde do século XIX que ocorreu lá nos Estados Unidos. Um grande abraço a você, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.